Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, estamos de volta aqui na Metacosmo, um lugar para o despertar e expansão da consciência com o uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e o tema de hoje nós iremos falar sobre o fim do karma. Nós estamos numa semana onde nós estamos trabalhando o tema experiências e provas. E não posso deixar de falar desse processo de transição da humanidade, onde o planeta deixa de ser um planeta de experiências e provas e passará a ser um planeta de regeneração. E por isso, o tema de hoje é muito interessante. Bom, nesses dias, um amigo nosso colocou um comentário muito importante e muito sério. Ele disse: pelos orientais, nós não podemos interferir ou diminuir ou mudar o karma. Então, ele considerou que a única maneira é a gente utilizar a lei da causa e efeito, mas sem interferir no karma. Eu poderia dizer que na velha energia isto é verdade. Antigamente, você não podia interferir no karma, mas desde 2012 iniciou-se um processo de mudança da energia do planeta. E essa mudança da energia do planeta permite sim que as pessoas comecem a alterar o próprio karma. Vou explicar de qual maneira. Antigamente, para você alterar o karma, você precisava sair desse corpo, ou seja, fazer a passagem, ou seja, a transição para o outro plano, né? E aí, através da morte, você chegava no outro plano, ficava um tempo no outro plano. Nesse momento, você fazia toda a ressignificação da sua vida e a reformulação das suas ideias, e depois de um certo período, você se reencarnava, ou seja, você voltava ao planeta para cumprir uma nova experiência e novas provas. E aí o karma, todas as vezes que você desencarnava, você ia para o plano e você alterava o karma. Ou seja, o karma só era permitido ser alterado quando você ia para o plano astral. E nesse período que você ficava sem a carne, você fazia uma reformulação nas suas ideias e depois você voltava para o planeta para cumprir essa nova ideia. No entanto, desde 2012, nós estamos no processo de transição de um planeta de provas e experiências para um planeta de regeneração. E o que isso significa? Nós estamos saindo de um planeta de terceira dimensão, onde as energias são exatamente desta maneira como o nosso amigo falou, e portanto ele está certo na sua colocação, mas nós estamos indo para um planeta de quinta dimensão. E um planeta de quinta dimensão, ele tem características e a física totalmente diferente do modelo que nós temos na terceira dimensão. Começa pela frequência. A frequência energética de um planeta de terceira dimensão é de 7,83. Já um planeta de quinta dimensão chega a 50 MHz. Ou seja, o ritmo do planeta de regeneração é totalmente diferente do atual planeta. Essa mudança energética também provoca mudanças em todas as estruturas da humanidade. E aí que entra o seguinte: o karma, ele está no seu plano astral. Ou seja, ele é um dos atributos da sua alma, do seu fractal de alma. E a alma, nesse exato momento, ele está pertencendo à quarta dimensão. Só que no nosso processo de evolução, nós saímos da terceira, fazemos uma rápida passagem pela quarta dimensão e vamos para a quinta dimensão. Por quê? As dimensões pares são dimensões de passagem, não são dimensões de manifestação. O que é próprio da quarta dimensão deixa de ter força. Por quê? O seu fractal de alma, para poder se manifestar na quinta dimensão, ele terá que estar na sexta dimensão. E a sexta dimensão é uma dimensão de superessência. O que significa isso, superessência?
É uma dimensão aonde nasce todo o reino de toda potencialidade. Se lá tem o reino de toda potencialidade e a sua alma pertence à sexta dimensão, significa que você pode alterar a todo momento o seu projeto de vida. E isso faz com que não tenha mais sentido o karma, porque você está numa dimensão superior. E o que vai acontecer no planeta? Vai acontecer algo muito interessante. Vamos lá. Na velha energia, você teve um processo da roda de Sansara. Vamos imaginar que as velhas almas estão aqui há mais de 15 mil anos. Participaram das civilizações antigas, de Lemúria, depois de Atlântida. E aí, há 15 mil anos, iniciou-se a raça adâmica. E você está participando desse processo desde o seu início. Olha o quanto que você já evoluiu. Olha o quanto que a sua consciência evoluiu. Não precisa ir muito longe. Quando você começou o seu projeto aqui na Terra, você era um homem da caverna. Você ainda estava lá no início, descobrindo o fogo, descobrindo a roda. Aí depois você ampliou a sua consciência, chegou na era agrícola, e aí foi evoluindo, até chegar o dia de hoje. Então, você já tem uma consciência evoluída. No entanto, nesses 15 mil anos, você teve experiências boas e menos boas, grandes e menos grandes, belas e menos belas. Então, você teve experiências complicadas. A roda de Sansara, o karma, ele exatamente guarda no seu átomo permanente, que é a sua alma, ele guarda essas experiências vividas e experimentadas para que você possa, em cada encarnação, continuar o seu processo evolutivo. No entanto, quando você vem para ao mundo da terceira dimensão, você esquece das suas memórias akáshicas. Mas isso só acontece quando você está na terceira dimensão, onde o cérebro tem um certo domínio sobre o seu corpo físico. E como o cérebro ele tem uma frequência baixa, de 7, que é a frequência do plano físico, ele não consegue decodificar as informações da sua memória akáshica. E aí, o que acontece? Quando você renasce aqui na Terra, você esquece do seu passado e você só vai relembrar novamente da sua memória akáshica quando você volta para o plano astral. Lá você faz a ressignificação e escolhe as novas vidas, ou seja, o karma que você vai passar. No entanto, quando você vai para a quinta dimensão, o seu fractal de alma tem que estar numa dimensão superior. Do mesmo jeito que hoje você manifesta na terceira e a sua alma está na quarta. Quando você for para a quinta, você vai manifestar-se na quinta dimensão, mas a sua alma, o seu fractal de alma, estará na sexta dimensão. E aí o que acontece? Você vai estar já numa frequência de 50 MHz. E isto fará com que você não deixe mais o cérebro dominar o seu corpo, e sim a glândula pineal. E aí você vai ter todos os mecanismos, todos os instrumentos que a glândula pineal pode fornecer para você, tais como clarividência, clareaudiência, telepatia, teletransporte, telecinesia, psicografia, psicometria, viagem astral, bilocação. Ou seja, vão ter tantas tecnologias espirituais que você facilmente irá poder acessar a sua memória akáshica e relembrar tudo que você já foi. Portanto, não faz mais sentido ter o karma, porque se você perceber que existem traumas, que existem coisas do passado que você não pagou, você na quinta dimensão vai conseguir automaticamente pagar esses lixos mentais e ressignificar a sua vida. Mas esse processo não é que vai acontecer só quando você desencarnar, fazer a passagem. Isso já está acontecendo já. Tanto é assim que os alunos do Código da Consciência, que estão fazendo o curso básico,
Eles estão nessa semana no 5º módulo, mas o 6º módulo nós já vamos ensiná-los a fazer o implante neutro. O que significa isso? Eles vão aprender a alterar o próprio karma. Por que que isso está acontecendo? Por quê? Um planeta de regeneração não existe mais essa de você ter experiências e provas. Então você não tem mais a oportunidade de voltar para fazer experiências e provas. Você não. Em uma encarnação você vai resolver todos os seus problemas. E aí vai acontecer o seguinte: você vai ter uma eficiência na questão da abundância e da prosperidade, você vai ter laços afetivos ajustados e você vai ter saúde. Ao ter saúde, você vai aumentar o tempo de vida. Você vai começar a viver 150 anos, mas não num planeta de sofrimento. Eu lembro uma passagem do livro de Harari, né, aquele israelense que escreve alguns livros muito interessantes, mas uma das passagens dele, ele fala o seguinte: tá bom, nós vamos aumentar a expectativa de vida do humano. Tudo bem, se você vive num castelo lá na Suíça, ou se vive numa casa muito luxuosa, ou uma vida boa no Brasil, em qualquer outro lugar, tudo bem. Mas se você mora, por exemplo, na Etiópia, e vive uma vida miserável, com doenças, com fome, sem poder, não é? Você vai ter que viver 150 anos? Será que isso não é uma desgraça para a pessoa? Ter que viver tanto tempo sofrendo? E é importante essa análise. Só vai conseguir viver mais aqueles que já atingirem um grau de consciência capaz de aguentar 150 anos, porque eles já sabem como que funciona esse planeta. Eles já sabem como viver no planeta de regeneração. Então, eles vão viver 150 anos, mas dentro de uma abundância, dentro de uma vida. Por que você vai viver 150 anos? Para que você possa ajudar o planeta a acelerar a evolução. Mas isso já está acontecendo desde 2012. Aqueles seres que buscam o despertar e a expansão da consciência, esses seres já estão começando a alterar os planos de consciência. E a alteração dos planos de consciência vai acontecer algo muito interessante. Na velha energia, você tinha que nascer, morrer, e por isso até, se você for quanto mais próximo do homem da caverna, menos tempo você vivia. Um homem da caverna vivia 20 anos, né? O humano que vivia na caverna vivia 20 anos. Com 20 anos ele já estava velho. À medida que a consciência foi evoluindo, automaticamente o planeta começou a aumentar as suas expectativas de vida. E hoje nós estamos na base de 75, 80 anos. Por quê? Porque a consciência do humano já foi ampliada. Só que na velha energia você tem que morrer, reformular o seu karma para voltar. Agora não. Você vai poder reformular nesta vida. E aí o que vai acontecer? Você vive 10 anos, 20 anos, de repente você tem uma iluminação, um despertar de consciência, uma nova expansão da sua consciência. E o que você vai fazer? Naquela mesmo, estando vivo aqui ainda, você já vai dar um passo a mais, evoluir um patamar no seu processo evolutivo. Isso será para aquelas pessoas que conseguirem fazer essa experiência do despertar e expansão da consciência. Agora, vai ter muita gente que não vai conseguir fazer isso. Não precisa ir muito longe. Caminhe pelo mundo e você vai ver a quantidade de pessoas que ainda estão presas na matéria. Caminhe pelo mundo e você vai perceber que é minoria ainda as pessoas que estão nesse processo de expansão da consciência. Não precisa ir muito longe. Esses dias uma outra amiga falou que ela assistiu uma live e ela disse que tudo isso que está acontecendo lá em Israel, no Oriente Médio, tudo isso é porque o homem, o homem e a mulher, Adão e Eva, comeram a maçã e por causa do pecado original, tudo isso está acontecendo, toda essa guerra que está acontecendo no mundo. Olha como as pessoas ainda estão presas do dogma. Olha como a doença espiritual
ainda influencia a cabeça das pessoas. Olha como as pessoas ainda não compreenderam que a luz é interna, e as pessoas ficam esperando ainda um Cristo que venha lá de fora e que venha salvar. A volta de Cristo já aconteceu, já está acontecendo. Todos aqueles seres que têm consciência crística são os verdadeiros Cristos desta humanidade. E nós precisamos aumentar o número de pessoas com consciência crística, né? Pelo menos temos que ter 10% da humanidade já com consciência crística. Ou seja, nós temos hoje 8 bilhões de habitantes, nós precisamos ter pelo menos 800 milhões de pessoas que tenham consciência crística. Quando isso acontecer, nós estaremos mudando o mundo. Mas mesmo assim, vai ficar meio a meio. Vai chegar um momento que a luz e as trevas vão estar na mesma balança, mas equilibrados. E aí vai acontecer algo muito interessante, principalmente para os seres que já despertaram a consciência. O outro lado vai começar a julgar. E eles vão se fazer como guerreiros da luz, vão se fazer como seres iluminados, principalmente os das religiões. Eles vão começar a falar que nós, que estamos nesse processo de despertar a expansão da consciência, nós vendemos a nossa alma para o diabo. E é por isso que nós vivemos 150 anos. Não caia nesta narrativa. Por quê? Porque as trevas gostam de colocar medo. E o medo é o fator que bloqueia o seu processo evolutivo. É o medo que faz com que você não desperte e expanda a consciência. É o medo que faz com que você não use a inteligência intuitiva, que é a inteligência natural. Então, você não pode cair na falácia. Outro dia mesmo, estava assistindo um canal de YouTube, um canal que até gosto de assistir, porque fala da geopolítica, e de repente, a pessoa que cuida do canal começou a falar, não, porque nós estamos entrando, agora os 4 cavaleiros do Apocalipse vão criar o caos na humanidade. E os 4 cavaleiros do Apocalipse o primeiro cavalo é o da fome, o segundo da peste, e o terceiro da guerra, e o quarto da morte. Ou seja, espalhando terror, espalhando medo. O que isso faz? Mexe com a sua imaginação, mexe com a sua mente. Você fica em pânico. Quem é guerreiro da luz não se prende nas coisas más, feias e pequenas. Quem é guerreiro da luz sabe que tudo aqui no planeta é energia e que nós vivemos dentro de um princípio do mentalismo, como falou Hermes Trismegisto. E o mentalismo, a mente, é quem cria a realidade. Portanto, as pessoas que estão no processo de despertar e expansão da consciência não podem cair nas falácias, não podem cair nas narrativas de pessoas que não querem a sua evolução, querem te deixar ainda aprisionados. E aí vem com essas escatologias do Apocalipse, vem com essa ideia de fim do mundo. Ora, o mundo é energia, e quem altera a energia somos nós. A própria física quântica já nos falou isso. Nós, como observadores, conseguimos mudar a realidade do átomo. Então, qual observador que está fazendo esse processo de observação? Um observador pessimista ou um observador otimista? Se você está no grupo dos otimistas, não pode cair em narrativas. E aí, vai acontecer na humanidade, por quê? É um período de transição. E esse período de transição irão criar muros sociais. De um lado estarão aquelas pessoas que não conseguiram expandir a consciência. E aí essas pessoas continuarão vivendo, mas elas continuarão nesse estado de guerra, de conflitos, de maldade, de violência. E aí você vai perceber que essas pessoas não conseguem viver mais do que 40, 50, 75 anos. Do outro lado do muro estarão aquelas pessoas que já implantarão na face da terra um mundo de abundância, de prosperidade,
um mundo de laços afetivos ajustados, de saúde, de poder espiritual, e essas pessoas viverão 150 anos. Haverá dois mundos, mas aos poucos o mundo daqueles que são despertos vai acabar infiltrando as trevas e naturalmente as trevas irá abandonar o planeta, né? Seja pelo processo de desencarne, indo para outras moradas, né, para que continue o seu processo evolutivo, ou seja, pelas pessoas que irão perceber que estão do lado errado do muro. Tá bom? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Amanhã, terça-feira, nós temos uma live às 19h30. Todas as terças-feiras temos uma live 19h30 para os alunos, né, e para os membros do grupo de estudo da Metacosmo. Então, não deixe de participar. Se você ainda não fez o seu cadastro dentro do curso básico do Código da Consciência, é gratuito. Nós já estamos indo para o quinto módulo, já estamos indo para a parte final. Mas mesmo que se você ainda não se inscreveu, você pode pegar as aulas anteriores e aproveitar de muito conhecimento que estamos dando dentro do curso básico do Código da Consciência. E é este curso, esta busca para que você possa acelerar a sua evolução, que é essencial para você conseguir sair da roda de Sansara e assim pôr um fim ao karma. Tá bom? Seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é.